Bem-vindos ao podcast da Blast You. A gente vai falar de arquitetura, urbanismo e da qualidade das cidades, né, no presente e no futuro. Eu me chamo Raul Justilores, sou editor da Veja São Paulo, a Vejinha, e lancei no ano passado, em 2017, um livro chamado São Paulo nas Alturas, que é justamente sobre um grande momento aí da arquitetura e do otimismo aqui em São Paulo. Bem-vindos a este podcast da Blast You. Feliz de estar compartilhando com o Raul. Sou a Sol Camacho, sou arquiteta e urbanista, pratico independentemente no meu escritório, que chama Radar, Research as Design and Design as Research, que tem a ver com pesquisa e design ao mesmo tempo, e também dirijo a Casa de Vidro como diretora cultural, o conteúdo e a curadoria da casa que fundou ali na Bobardi alguns anos atrás. E, aliás, é bom falar aí para quem ainda não visitou a Casa de Vidro, que é uma obra-prima da arquitetura, né? A casa onde a Lina morou até o fim da vida, né? A arquiteta que fez o MASP, o Sesc Pompeia, o Teatro Oficina, que a Sol também desenhou um belo pavilhão de verão, né, um pavilhão temporário nos jardins da casa, onde na semana passada Maria Bethânia e André Mermari se apresentaram. Foi muito divertido, foi muito legal. A gente pode começar por aí, que parte do trabalho que eu faço a ideia é que arquitetura não é arquitetura só por ser objeto, mas é por ter conteúdo. E a Casa de Vidro, a ideia é que tenha conteúdo, que seja um centro de conversa sobre arquitetura. E às vezes a gente tem que pensar em coisas criativas de como movimentar cultura. Pensamos nessa ideia de um pavilhão de verão para viver a casa. Para trazer diferentes apresentações, mostras e ter outras maneiras de viver essa casa maravilhosa que foi feita. Então, para inaugurar, trazemos a Maria Bethânia, foi um momento muito especial da Casa de Vidro, desde que foi feita a Instituto. Foi uma apresentação espetacular, eu acho que um lembrete, no ano que o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro foi reduzido a cinzas, né? Que o grande prédio no Paissandu, lá do Roger Smeckel, desabou depois de um incêndio e de décadas aí de abandono. A gente tem que pensar que tombamento, a preservação da arquitetura, é mantê-los vivos, né? Vivos. Não é uma canetada que você protege um prédio. Não, né? É importantíssimo isso. Até permissão de tombamento e tal, mas a ideia é que ele esteja vivo. É o que estávamos falando dos prédios. Quando você tem uma obra em construção que separa, é o pior que você pode fazer, o pior. Então, mesma coisa para tombamento. O pior que você pode fazer em tombamento é tombar e nunca mais mover ou mexer alguma coisa. Tem que ser ativo, vivo, enfim. Então, o fato de fazer o pavilhão de verão foi essa ideia de trazer um público com outros interesses, com outras ideias. E esse jardim maravilhoso que está lá, que foi plantado pelos Bardi durante a vida inteira. O pavilhão ele sai por um lado e entra por outro, você está meio pendurado nas árvores. É uma maneira de ativar o espaço o verão inteiro. Até março estará lá, então acho que vai ter coisas divertidas para ir lá e visitar. E prédios envelhecem, né? A gente fala pouco disso aqui. A gente estava conversando antes sobre o Museu da Imagem e do Som, lá no Rio de Janeiro, onde tinha aquela boate de diversão de adultos, a Help em Copacabana. Ela foi demolida para ganhar esse museu, que ficaria pronto para a Copa, depois ficaria pronto para a Olimpíada, e agora não se sabe se até 2030 vai estar finalizado ou não. Foi projetado pela arquiteta que desenhou o High Line, né, a Liz Diller, do escritório Diller Scofidio and Renfro, e é uma tragédia, né? A gente passou por uma temporada de otimismo, né, de Copa, Olimpíada, etc., e a arquitetura do Brasil foi pouquíssimo privilegiada, apesar aí das somas bilionárias que esses eventos movimentaram. O Brasil estava num momento, em 2011, 2010, que parecia que ia de novo entender, valorizar a cidade, trazer coisas, contratar arquitetos.
e de repente parou em alguns momentos. E o que eu acho que a gente estava conversando que é o mais importante é o quanto é importante a arquitetura para as cidades. O fato de ter um museu novo, o fato de ter um centro de artes, como ia ter no centro da cidade, na frente da Sala São Paulo, são maneiras de ativar a cidade, que a arquitetura por si só, de novo, não é mágica. Como se acha no efeito Bilbao, por exemplo. Não é que o Museu Guggenheim ele sozinho fez mágica. Precisa ser de políticas públicas, precisa ser de entendimento, de misturar com habitação, com um espaço público, mas é uma maneira de fato fazer cidade. Então, existia um momento de otimismo, que era um pouco o que estávamos falando, que foi quando eu cheguei. Que ano você chegou no Brasil? Eu cheguei em 2011, sou da Cidade do México, mas há muito tempo que estava morando fora da Cidade do México. Eu cheguei em maio de 2011. O Brasil parecia que assim estava decolando de novo, né? Tinha essa capa da Economist, enfim. E eu tinha vindo em 2008 com um professor que foi meu professor no mestrado no GSD, Graduate School of Design de Harvard, que é Angelo Bucci, que é um arquiteto incrível. Ele trouxe uma turma de estudantes. Eu cheguei, pousei. O primeiro lugar que a gente foi tomar um café no Copan. Uau. Eu cheguei, achei incrível, porque apesar de eu ter crescido na Cidade do México, que é uma escala muito similar e tal, não existem prédios desse tamanho. Não existe, para começar, não existe tantos skyscrapers. Até pelos terremotos, né? Você nem pode. Não, totalmente. Agora já tem, mas tecnologia mas evoluiu. 5 anos, 6, entendeu? 2008 já tem 10 anos. Claro. Cheguei no Terra do Copan e falei, assim, uau, que cidade maravilhosa. Voltei, nunca imaginei que eu ia vir morar no Brasil, mas em 2008, que eu acabei a escola, ao contrário, os Estados Unidos estava crises, tudo era horror. Eu trabalhava em SOM, em Skidmore, Owens and Merrill, e a gente ficava horas olhando o New York Times, porque não tinha trabalho, não tinha, literalmente. Estávamos no departamento de Urban Design da SOM e os clientes começavam a sumir. Então, sentávamos ali para ler o jornal. É uma delícia ler o New York Times. Não, tudo bem, mas não quando você levanta às 8 da manhã, das 8 da manhã às 6 da tarde, a gente ficava Acabou vendo, a edição. Literalmente. Então, estávamos num momento onde SOM, que é das maiores, das maiores escritoras dos Estados Unidos, iam apagando grupos. E o grupo do Urban Design, um dia, 15 de janeiro, falaram, gente, não temos mais trabalho, acabou. Tudo assim, mas como? Literalmente, sabe aquelas, você escutava em Wall Street que as pessoas saíam com suas caixinhas? Assim, não é brincadeira, eu fui uma delas, saí com minha caixinha em Wall Street, porque SOM ficava em 14 Wall Street. Saí com minha caixinha, sozinha, falei, tô sem trabalho, em New York em 2008, sabe? Uma coisa horrível. Então a gente pensou, a gente fala, meu marido, vamos em algum lugar que esteja mais ativo, que não seja México, porque a gente é do México, então algum lugar que seja mais interessante. Brasil estava bombando, era o BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Claro. E vamos Brasil, América do Sul. Os mexicanos, como os brasileiros, não olham para a Sudamérica, olham para a Europa, olham para os Estados Unidos, mas não olham para a América Latina, que é um lugar importantíssimo. Vamos aprender português, não falamos uma palavra de português, é ótimo, vamos. Só que enquanto você vai, demora 2009 para organizar, ok, 2010, chegamos aqui começo de 2011. E o Brasil estava também num momento incrível. E pensamos, se não der certo, a gente volta para os Estados Unidos. Só que não deu certo, de alguma forma, a economia do Brasil, mas deu certo no sentido de que tem muitas coisas para serem feitas aqui. Então, a gente já ficou por conta própria e acho que é um país, uma cidade maravilhosa para fazer muitas coisas. Claro. Que eu acho que você também vê esse potencial da cidade. Eu acho que a ficha que não caiu no momento de bonança, de que arquitetura e urbanismo vão além
da beleza, que talvez Muito, seja o grande erro, né? Muita gente acha conceitual, conceitual. A arquitetura é cara, O ou temos arquiteto tantos outros estrela, problemas, exatamente. ou trazer o Calatrava para o Rio de Janeiro. Arquitetura e urbanismo são qualidade de vida. Estratégia. São a marca da cidade, a marca do país. É o que pode fazer um investidor decidir em vir para cá, ou ir para Santiago do Chile, ou ir para Buenos Aires, exato. ou ir para o Rio. É. A gente não aproveitou nem como marca país, né? Não. Ou seja, os novos terminais dos aeroportos, inclusive de Cumbica, parecem feitos, sei lá, para um programa pouco inspirado, né, de software. E os estádios, a mesma coisa. E olha que houve muito dinheiro, ao contrário do que as pessoas pensam, né? A arquitetura é cara. Acho que com 1 bilhão para fazer o Itaquerão, ou 1 bilhão para reformar o Maracanã, daria para fazer uma grande obra. Agora, no dia a dia, o que me choca ainda em São Paulo, a própria elite, ela trabalha em prédios de escritórios que não são apenas horrendos, que já seria imperdoável, mas não tem relação com a calçada. Não tem relação com Então você até pode chegar lá de helicóptero ou com um super carrão. Agora, que triste não ter um café charmoso no térreo. Térreo, calçada. Pronto. Aliás, paisagismo. A palavra térreo, eu acho a coisa mais bonita do mundo em português. Terra, né? É uma palavra que em espanhol não existe, planta baixa. Claro. Ou ground floor, mas térreo, a terra, é onde você está, onde você transita, eu acho lindíssimo. E é a cidade, essa maravilha de outras cidades, é o térreo. É o térreo onde você vai, onde você se comunica, onde você tem oportunidade de ser espontâneo. Ontem fui júri num concurso que foi feito para fazer o mobiliário da Avenida Paulista. Ah, claro! Foi promovido pelo Matos Filho, um escritor de advocacia, que entendeu que fica na Avenida Paulista e que entendeu que a Avenida Paulista é uma coisa muito interessante. Então, eles promoveram essa ideia, foi um concurso que não necessariamente vai ser implementado, mas só o fato de falar de mobiliário urbano já eu acho sensacional. Convidar alguns arquitetos, teve um ganhador. É uma coisa que vai ser feita com a prefeitura, mas não que vai ser feita, é um fato que se tem uma iniciativa a partir do privado, que pode ser um escritório de advocacia, pode ser um empresário, você tem que articular qualquer coisa que você faz com a prefeitura. A prefeitura é um parceiro, mas a iniciativa privada tem que ser um parceiro também. Então, falar de mobiliário urbano. Mobiliário urbano é a coisa mais... Está no térreo, como falamos, está no térreo. Você tem que sentar, curtir, ter uma árvore um banco sombra, com assento que seja confortável. Que seja confortável. E as propostas eram super simples. Uma era do Paulo Mendes da Rocha, outra era de Nietzsche Arquitetos, enfim. Mas é simplesmente curtir o espaço público. E em algumas das perguntas que a gente preparou, enfim, para conversar hoje, qual que é o futuro da cidade? É uma cidade de pessoas que se conectam no térreo. Então, isso eu acho que é o mais importante para transformar a cidade. Que São Paulo tem, de fato, algumas partes, mas tem que ser entendido no momento do investimento. Claro. Ironicamente, as partes da cidade mais ricas, desenvolvidas, que atraem justamente as pessoas mais viajadas e com diploma superior, Nova Faria Lima, Berrini, Marginal Pinheiros, Morumbi, não são as áreas periféricas que não tiveram dinheiro. E que são anticalçada, que não têm vida noturna, que são mortas ou logo desperdiçadas no fim de semana. Então você constrói uma infraestrutura gigantesca para funcionar das 9 às 6. É muito decepcionante, de segunda a sexta, além de tudo. Nós criamos uma seção na Vejinha, na Veja São Paulo, chamada São Paulo Sonha, que a gente fala justamente de projetos que já foram aí desenhados, pensados por arquitetos e nunca executados. E quando você falou do mobiliário aí da Paulista, a gente tem que inspirar mais. O paulistano médio acha que a cidade não tem jeito. E essa é a melhor maneira de não se fazer nada. A paralisia. Você cruza os braços, não tem jeito e acabou. É muito grande e não tem... Agora, quem viaja muito pelo mundo sabe que as cidades têm jeito.
Não, especialmente as que não estão prontas, Claro. as que não estão com tantas coisas. Aí você vai assim, de Guayaquil no Equador, a Medellín na Colômbia, Seul na Coreia do Sul. São cidades que melhoraram em 10, 20 anos. Viraram. O centro histórico da Cidade do México melhorou. Virou completamente. É outra coisa. Completamente. Não, o centro histórico da Cidade do México é um centro que você vive, convive de manhã até noite. Tem que ter mais investimento, com certeza. Tem que ter incentivos, tem que trazer mais habitação. Mas virou. Em 10 anos virou. Mas isso há 15 anos atrás. Claro. Então, é um período tão curto, né? Sim. E acontece muito, muito rápido. Então, a cidade de São Paulo tem um futuro? Tem. É São Paulo só? É Rio de Janeiro? É Belo Horizonte? Tem um futuro. Claro. Mas eu sempre falo em outras conversas e tal, que você tem que ter uma visão de cidade. Isso que é o mais importante. Não é... E você tem que trazer os que investem, investidores, quem dá as regras, todo mundo na mesma visão de cidade. Eu acho que é isso o mais importante. A visão de cidade é uma cidade agradável, espaço público. Espaço público vai desde as crianças. Eu que tenho filhos, sim, espaço público onde você vá com duas criancinhas. E outra coisa que é importante, velhos. A nossa população vai ficar cada vez mais velha. Então vamos viver, os brasileiros já vivem centenas de anos. Eu acho eu nunca, no México, eu não conheci ninguém de 100 anos. Aqui todo mundo tem um avô, um bisavô de 100 anos. Eu nunca tinha visto. E quem dá as suas gingadinhas. Sim. Então, eu hoje trabalho diretamente com um conselho na Casa de Vidro, que todo mundo tem 80 anos, está todo mundo ativo, muito ativo. Então... Mas falta uma cidade para essas pessoas, sim, né? Exatamente. Criança, porque tudo bem, aos 30, aos 40, você pega o que você for. Você pula o buraco da calçada. Pula o buraco da calçada. Mas as cidades devem ser cada vez melhor para as crianças e cada vez melhor para os idosos. E qual que é o futuro de uma cidade para idosos? Espaço público. Parques e mais parques. Isso eu acho que é o que deve trazer para uma visão de cidade. Claro. E para quem só pensa em dinheiro, porque normalmente é visto como gasto, né? Sim. Falou de arquitetura e urbanismo. Hoje em dia, as grandes empresas mundiais são empresas muito novas. O Google não existia há 25 anos, o Facebook não existia há 20, a Amazon... 20, há 11... 2003, tem 15 anos. Sim. A Amazon e por aí vai. E eu fico imaginando, você manda um executivo que mora em São Francisco, olha, temos que abrir a nova sede do Airbnb na América do Sul. E o cara vai a Buenos Aires, vai a Montevidéu, vem a São Paulo, etc. A impressão que pode causar o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, a Marginal, Cumbica, imagina se estiver chovendo. Há grandes chances desse cara ligar primeiro para a mãe dele ou para o gerente, o chefe dele lá no Vale do Silício e falar, não vai rolar. Não vai, ou a minha família se nega, ou eu vou ter que entrar no divórcio para me mudar para São Paulo. Então a gente tem que pensar que é algo urgente sem encarar a qualidade de vida. Encarar a qualidade de vida e incluir arquitetura e urbanismo na pauta. Como você falava, não é encarecer, ao contrário, eu acho que o arquiteto urbanista não é o único a ter a resposta. Eu entendo que cada vez mais as equipes têm que ser multidisciplinares, com certeza, mas o arquiteto e urbanista tem uma visão estratégica, não é uma questão de aqui fica mais bonito, aqui fica menos bonito, mas tem uma sensibilidade diferente. Então você entende, você é estratégico para desenhar a cidade. Tem que se trazer, como não estou falando o que você falar no livro de São Paulo nas Alturas, não precisamos voltar nos anos 50, hoje em dia, você também falou isso no outro simpósio, que estamos melhor que nunca também. Claro. Mas nos anos 50 existia uma visão de país, de cidade, de cultura e política aliado à arquitetura.
que fez os térreos do Copan, fez o térreo do Conjunto Nacional, fez o térreo da Galeria Metrópole, da Galeria do Rock, todos os térreos, essa permeabilidade para a cidade do centro de São Paulo, que é maravilhosa. Então, não precisamos voltar aos anos 50, mas precisamos voltar a trazer nas equipes de investimento, capital, a estratégia a mente estratégica de arquiteto urbanista. Claro, a gente precisa recuperar talvez a ambição. Sim. Eu acho que essa época o Brasil era infinitamente mais pobre do que hoje. Sim, isso que você fala. Nós tínhamos problemas enormes de saúde, a gente tinha indicadores típicos de África ou da América Central. Sim. Porém, a gente construiu Ibirapuera em 2 anos. E tivemos a empáfia de trazer o Guernica para inaugurar a Bienal no a Ibirapuera. última vez que o Guernica viajou. Claro. Não pode viajar mais. Não, e a gente tem que lembrar que o MASP, na primeira sede, lá na Rua 7 de Abril, ele foi criado em 11 meses. Sim, era uma questão de poder fazer. Claro. Mas eu penso, em São Paulo todo mundo trabalha muito, não estou falando que não, acho que... Mas existe uma questão de que profissionalismo e ambição, trabalhar muito, não muito só por trabalhar, mas trabalhar por horas, cadeira, não. Mas trabalhar com uma ambição, e uma ambição você consegue, de fato, fazer algumas coisas. Eu acho que precisa mudar atitude, talvez, sim, né? Sim. Por exemplo, a prefeitura, a impressão que eu tenho, eu morei na Ásia há um tempo. Em Singapura, ou em Seul, ou até em Pequim, dá a impressão que o investidor chega lá, no balcãozinho da prefeitura, e a pessoa do lado de lá pergunta, o que é que eu posso fazer para você investir aqui? O que é que a gente pode acelerar? Como... O nosso balcão é o oposto. Ah, Sol, você está querendo construir aqui um museu espetacular? Como eu vou dificultar a tua vida? 5 anos a gente está tentando fazer uma escola de balé em Paraisópolis, junto com todo um parque, um espaço público, áreas de recreação, sendo bancadas por lojas para que seja o próprio motor financeiro do espaço, e a gente não consegue. Todo mundo na prefeitura acha incrível, não é segredo, desde os 3 prefeitos que a gente já viu passar, até o secretário de urbanismo, o secretário de habitação, todos. Eu tenho fotos, falas, WhatsApps, todo mundo acha uma ideia incrível, mas não é prioridade, não dá para fazer. Eu não estou reclamando, a questão é que tem um investidor, tem uma arquitetura, tem uma coisa win-win situation, em 5 anos aquilo está parado, não sai do papel. Assim, sai do papel algumas coisas, porque num contexto onde há muita necessidade, qualquer coisa, só o fato de a gente ter aberto o espaço público, mesmo assim com terra, já ajuda, mas não sai do papel porque a prefeitura não dá uma canetada para falar, pode de fato fazer isso. Então, entender, facilitar quando existem iniciativas positivas que ajudam aos cidadãos a ter uma melhor qualidade de vida é importantíssimo, importantíssimo. Esse projeto de Paraisópolis é um exemplo perfeito, vivido eu mesma, não é uma coisa do jornal, tem um prêmio suíço do Lafarge Holcim Sustainable, que os suíços viram achando que deu um prêmio incrível, mas a prefeitura não. Então, eu não quero culpar a prefeitura, é um mecanismo gigante de certas coisas, as pessoas têm medo de... Mas, de fato, precisa se apoiar ao investidor que tem sim uma visão de cidade, porque há poucos, mas há alguns. Então, esse balcãozinho que você fala, que como posso ajudar aqui, de fato é como eu posso ignorar. Nosso balcão tem aquelas lanças pontiagudas, né? Para ninguém passar. Não fica perto. É que falta liderança, né? A impressão que eu tenho, os prefeitos até podem falar, que legal esse projeto de Paraisópolis. Alguém tem que pegar. Mas a liderança mesmo existe para, em ano eleitoral, vamos asfaltar ruas. Aí surge dinheiro, 500 milhões de reais, vamos asfaltar ruas. Agora, para algo que realmente tem impacto, que não desapareça na primeira chuva de verão, falta liderança. A gente há muito tempo. E prefeitos pelo mundo
têm sido líderes. Sim, hoje em dia o prefeito... Nova York, Barcelona, sim, por aí. viram muito mais importantes que presidentes, em certa Não, e maneira. prefeitos viram presidentes, né? Sim, também. Do Macri em Buenos Aires, a Ó em Seul, a vários outros. O López Obrador, agora que é presidente, foi López prefeito. Obrador foi prefeito, é verdade. E a gente não tem isso. Os nossos prefeitos são tímidos, têm pouca liderança, não querem trombar com a burocracia, não sabem negociar ou convencer o judiciário. Isso que nesse Ministério caso, Público e afins, né? Nesse caso que eu acho que eu posso falar de verdade em termos de estudo, temos estudos desde a Escola da Cidade, mas também da Universidade de Michigan, da Universidade de MIT, da Universidade de Harvard, onde temos analisado esse caso de Paraisópolis. Eu nem quero falar da cidade inteira, mas eu estou vendo isso em carne. Assim, sou arquiteta, urbanista, estou planejando uma ideia. Conseguimos um investidor que topou, falou: escuta, eu acho que não vemos que você tem que educar também o investidor, mas não vemos uma diferença entre o que as pessoas chamam favela e cidade. Não, a cidade é cidade. Hoje em dia, essa é a cidade. 70% da cidade é construída em zonas informais, que pessoas falam que são as favelas. É cidade, é a realidade da América Latina. Assim, desde Tijuana até Ushuaia, essa é a realidade da cidade. É informal e é uma cidade que está sendo autoconstruída, sem regras e na maioria dos casos em morros ou em espaços menos privilegiados em termos de valor da terra. Então, se essa é a cidade, então temos que ajudar como construir melhor essa parte da cidade. Alguns investidores entenderam que não há diferença e que, pelo contrário, há uma oportunidade, porque não tem por que... Agora, o zoneamento, que é a ZEIS, que é a área... De interesse social. De interesse social, ajuda que essas áreas não sejam, por exemplo, explotadas e que você coloque um prédio. Concordo. Mas na hora que você tem um projeto coerente, que faz sentido, que entende... dar uma ajuda, entender, há mecanismos, há todo tipo de trocas entre prefeitura e privado e público e dificilmente sai do papel. Uma das hipocrisias que a gente vive, e é bom a gente não esquecer o passado recente do Brasil, até para a gente não repetir. A hipocrisia de que lei não pode isso, não pode aquilo. Para fazer o Itaquerão na Copa, foi assim uma canetada. Surgiu dinheiro, surgiu terreno, devem ter derrubado lá algumas árvores. Duvido que o Ministério Público do Meio Ambiente foi lá reclamar. No Maracanã você tirou algumas centenas de pessoas que moravam na área. Foi super simples. Sim. Agora, para de fato causar impacto na vida da cidade, aí tudo é complicado, tudo é burocrático. É complicado, é burocrático, é difícil, não dá para... A lei das leis... Não é que ela não permite você construir uma escola de balé, um espaço público, é que ela simplesmente não prevê. Precisa ser de 2 frases de um advogado para você poder ajudar a fazer isso. Os prefeitos, os subprefeitos já falaram que vão fazer. Depois esqueceram, vai para a seguinte eleição, e não sai, não tem como. E é uma questão simplesmente de entender que deve ter criatividade. Eu sempre falo que a criatividade urbanística tem a ver com criatividade de leis, criatividade de investimento, ser mais criativo. Eu acho que ser creative não precisa ser artista, não precisa ser mais criativo no que você fala, no que você diz, no que você escreve, no que você... E isso tem a ver com leis, porque claro, você pode de fato, entendendo uma situação, mudar o rumo da cidade. Perfeitamente. Sem criatividade, o Highline de Nova York não teria acontecido. Nunca. E com certeza não estava nas leis. A Pinacoteca de São Paulo, quem permitiu que o telhado lá fosse decepado para se criar aquela claraboia gigante do Paulo Mendes da Rocha, também, se a gente fosse, não, mas não pode, porque aquela telha veio da Tasmânia. Não, olha, a claraboia é melhor, para o museu vai ficar melhor. Pareceu,
Mas a gente tem que ter essa flexibilidade. O Sesc 24 de Maio tem uma piscina lá em cima. Claro. Que outro dia a Marta, que é a arquiteta, estava me contando que é o próprio sistema de incêndio, é a própria piscina. Então você tem que ser criativo nas regras, entender que as regras são regras, mas que elas são para ser repensadas também. Então, temos que repensar as regras da cidade e poder assim incluir os novos aplicativos, toda a parte. Ninguém tinha pensado no Uber, no Airbnb. no Airbnb. Todos esses são aplicativos que estão mudando a cidade. Estão mudando a cidade. Como você entende a cidade, como você vê a cidade, como você traz... Waze. O Waze. Hoje em dia não tem um taxista que... Assim, eu acho que eles nem olham mais para a rua. Todo mundo vai olhando o Waze. Mas há 5 anos atrás não existia legislação para isso. Então, se está se adaptando a legislação para trazer aplicativos, para trazer... Mesma coisa para mudar o jeito de se fazer cidade. Sempre em simpósios, que você já participa em vários, mas simpósios entre arquitetos, urbanistas, todo mundo fala isso, todo mundo entende. Mas precisamos falar, por isso que acho incrível estar falando aqui em Blast You, falar com as pessoas que não são arquitetos, que não são urbanistas, que não entendem de cidade, não que não entendam, porque não foram expostos a um conteúdo de cidade. O simpósio que fizemos semana passada no INSPER, o que foi maravilhoso é que você foi falar com pessoas de business, pessoas engenheiros, pessoas advogados. Então, existe um público gigante que faz a cidade, que não sabe sobre fazer cidade. Então, é básico, que eu acho que antes existia uma interação maior. Não? Sim, é verdade. Eu acho que o empresariado, a gente já criticou aqui a prefeitura, não o bastante, acho que a gente até devia criticar mais, mas o nosso empresariado também tem essa mesma falta de liderança. Muito. Ou seja, quando o mercado imobiliário desenha torres e mais torres, praticamente de costas para a rua, quando a gente cria shoppings caixotão, que são muralhas para a rua. Muralhas! Assim, você vê as sedes de bancos em São Paulo, né? É muito engraçado você ver que as sedes de banco em São Paulo, onde, de novo, não falta dinheiro, tem as piores relações com a calçada, com os vizinhos. Você cria uma sede gigantesca e não pensa em ter residência por perto. Aí você sabe que às 6 ou 7 da noite vai estar aquela fuga, né? Vazia. Trânsito com congestionamento, ou seja, você não pensa sequer assim, aonde vai ser o happy hour? Onde que vai mais? Você está cercado por 20 torres iguais, inteligentes, mas que estão assim, recuadas a, sei lá, 20 metros da calçada. Aí tem aquele hall que tem um pé direito duplo, gigantesco. Tem 2 recepcionistas entediadas atrás de um balcão, assim, olhando naquela distância. Não tem um banco. Não tem um café, não tem nada. Ou seja, qual é a vida que esse prédio vai produzir no entorno, até durante o dia? Sim, a gente fala à noite, fim de semana, não. 4 da tarde. Bancos. Cadê as pessoas sentadas na Nova Faria Lima? Cadê o mobiliário urbano? Cadê o design? Ou seja, será que a pessoa que mandou construir, a pessoa que contratou a obra, ou na hora de entregar a obra, ninguém sentiu falta de nada? Hoje tem um caso engraçado, que é aquele prédio enorme, onde fica o BTG e o Google, que colocaram uns puffs ali. Exato. E a gente fez uma matéria na Vejinha falando, nossos puffs são a melhor adição àquele projeto arquitetônico. Porque até o gramado ali era bem mais barato, né? Era pensado para não pisar e não sentar. Você pode sentar no gramado em Buenos Aires, na Cidade do México, em Berlim. Aqui, como o Brasil, como a Islândia, deve ser um país muito gelado, onde o verde não cresce, a gente trata o gramado como um lugar intocável. Para não sentar, para não pisar, né? A gente deveria começar a criar plaquinhas, né? Pise a grama. Não pise, pise, entre. Então, os puffs viraram uma coisa mais viva e mais amigável. Da Faria Lima. Da Faria Lima. Agora a gente vai ter que começar a distribuir puff pela cidade, porque cidade para as pessoas não se encontrarem. Claro. E o paulistano brasileiro, ele quer se encontrar. Assim, o boteco mais imundo da Rua da Consolação, o boteco mais pé sujo da Vila Mariana,
ou do Tatuapé, as pessoas estão sentadas na calçada. Sim. Querem Sim, estar na calçada. querem sentar, querem se encontrar. Todo mundo, você tem uma boa temperatura maior 90% do ano, 99% talvez. É o melhor que você Não pode neva, ter. poxa. Não neva, não faz frio, nunca faz Nunca. frio. Nunca Frio pra valer, nunca. Não faz. Nunca. Ou seja, você pode sentar de fato na calçada o ano inteiro. Então, entender a cidade, o investimento alinkado ao espaço público é uma coisa que precisa ser mais falado, mais conversado, mais batido nas cabeças, ter uma voz maior, escrever. Não há jornalistas que falem de arquitetura, a não ser você, talvez. Não, de verdade, não existe. É uma ausência, né? Eu lido muito com estrangeiros que vêm aqui, então a maioria são arquitetos ou relacionados à cultura, ou museus, todos os museus de arquitetura, todo mundo que vem no Brasil acaba vindo ou na Casa de Vidro ou em algum projeto que talvez esteja envolvido. Então, me fale quais revistas de arquitetura eu posso comprar. Não que eu não estou falando revista de arquitetura para sair a última casa bonita, claro, de madeira no Guarujá. Claro, não, claro. Estou falando de publicação. Traga o debate, que né? Traga o debate sobre o que significa espaço. Porque, de fato, se você não dá conteúdo para o leitor não... Da onde que vai tirar? Eu fui dar aula para crianças sobre urbanismo, que eu nunca tinha pensado. Mas, claro, se hoje todos vamos viver na cidade, você ser educado sobre cidade é a melhor maneira de começar. Então, publicar sobre cidade, não há um website sobre cidade, há pouquíssimos, ou seja, conta-gotas, assim, mas é muito pouco o que existe. É uma sociedade que encara pouco esse tema e paga um preço muito alto por não falar do tema. É engraçado que quando a gente fala aí desses investimentos na Faria Lima, Berrini e afins, ou na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, a gente tem que pensar, esse capital vai ter retorno ou vai encalhar daqui a 10 ou 20 anos? Porque assim, as mudanças demográficas não estão esperando as leis da prefeitura, não estão esperando o mercado imobiliário. Ou seja, em São Paulo as pessoas estão andando de bicicleta. E quando tem greve de caminhoneiros, ou quando o viaduto da Marginal racha, as pessoas andam ainda mais de bicicletas. Está aí o sucesso da Yellow, do compartilhamento de bicicletas, de patinetes e afins. As pessoas, de fato, as mais jovens, elas não têm mais um trabalho das 9 às 6. Não. E provavelmente não tem carro, não querem, elas não têm carro, elas não vão ter um emprego sedentário, convencional. E elas não vão para casa à noite ver novela e ver o Jornal Nacional. Mudou. Então houve uma mudança tão radical, assim, os nossos amigos de 40, 50, 60 anos têm mais vida social que alguém de 30 a 20 anos. Claro. Porque saem, porque não estão vendo novela, porque tem reuniões de negócios ou sociais numa segunda-feira, como numa quarta-feira. Sim. E a mulher separada, o homem divorciado, ao contrário de gerações passadas, estão no mercado afetivo. Então, no aplicativo, e vão paquerar, e vão ter o date à noite. Então, se você está num bairro ou numa rua que não ajuda esse encontro, que você não tem o café da esquina com Wi-Fi grátis para criar sua startup, claro. Que não tem a sorveteria bacana para você marcar seu date, ou que não há um bicicletário. Você imagina a quantidade de condomínios fechados de São Paulo que não tem um bicicletário? Não, é condomínio fechado. Condomínio fechado, apesar de, acho que veio de um medo que existiu nos anos 80, nos anos 90, começo dos 2000, de a gente se fechar. Eu acho que apesar da economia do Brasil não estar no melhor momento, mas a insegurança é uma questão muito
diferente. Hoje em dia, esta questão de uma grade, outra grade, por que o Copan não precisa de grade? Por que o edifício Louveira não tem grade? Por que o edifício... Porque se você tem o terreno ativo, você não precisa de grade. Então, gradear a cidade não permite o encontro. É isso que você está falando. É incentivar o encontro. Ao final, o que a gente quer é uma melhor vida para os seres humanos. Não estamos falando de que seja mais bela, mas é permitir o encontro, permitir a interação, ter melhores momentos, espaços, isso que... Então, essas bicicletas é uma maravilha, maravilha. Cada vez tem mais aquele patinete, tem cada vez... E, assim, cada vez mais, os carros não vão existir. Assim, no Brasil... Como a gente conhece. Não como a gente conhece, exatamente. Vão estava lendo um pequeno texto que não estou lembrando agora, daquela School of Life, sabe? Claro, do Alain de Botton, que é maravilhosa. E eles falam que se colocasse as pessoas mais inteligentes do planeta, em qualquer âmbito, há 25 anos atrás, e falassem do presente, se falassem do Facebook, do Instagram, ninguém ia acreditar. As pessoas mais visionárias, as mais... todo mundo ia rir, assim, do Yellow, do compartilhamento, do Airbnb, do celular, do iPhone. Todo mundo, os mais visionários iam rir. Isso quer dizer que nós não temos nem condições de envisionar como que vai ser isso. Não sabemos como vai ser daqui a 30 anos, como o meu filho vai viver. Mas o que sabemos é que não vai ser como é hoje. O carro vai mudar, a maneira de interagir vai mudar, mas o que sim sabemos é que vamos continuar vivendo em cidades. Isso com certeza. Não tem volta para trás. As cidades ficam crescendo porque as pessoas gostam de interação, cultura, aprendizado. Então as cidades vão continuar vivendo. O ser humano é sociável, né? Ou seja, o emprego mudou, a quantidade de gente que poderia trabalhar em casa é enorme. E por que o sucesso do coworking? Porque a pessoa até pode estar com o seu fone de ouvido, com os olhos grudados no laptop, mas ela quer estar numa estação de trabalho cercada por gente. Porque ela quer tomar um cafezinho com gente, tomar água, ter novas ideias, novos parceiros, tirar dúvidas. Então as pessoas querem estar cercadas de gente com talento, de gente inspiradora, querem paquerar. Se você se fecha, a questão dos muros é engraçado, porque eu acho que muita gente que vai nos ouvir aqui no podcast da Blast vai falar: mas o Brasil é muito inseguro. Olha, 9 entre 10 arrastões de São Paulo aconteceram em condomínios fechados ou em prédios que tem guarita, que tem um muro gigantesco, que tem... Até porque nada é melhor para os profissionais do assalto entrar num lugar que da calçada ninguém veja o que está acontecendo. Claro. Uma muralha. Claro. Quando você falou do Copan, eu pensei no Conjunto Nacional. Não tem uma grade. Como é que vai ter um arrastão no Conjunto Nacional? Nunca. É tanta gente lá, de manhã, de tarde, de noite, final de semana. Tá, a calçada é cheia de gente. Exatamente. Assim, você ia ter, imagina, o assaltante está saindo, vai ter que falar: olha, licença, por favor. Ele vai tropeçar. Os obstáculos naturais são melhores do que qualquer sistema de vigilância. 100%. A Bienal de Veneza, que acabamos de fazer, de arquitetura, Bienal de Arquitetura, que existe. Existe. Essa é outra coisa que a gente pode falar como não é comunicada, justamente por essa falta de interesse no urbanismo, a realidade. O título da exposição era Muros de Arte, porque existiam os muros físicos e os muros também conceituais. Assim, as pessoas têm medos, uns medos de conceito completamente. E tem muros também amuralhados, ou seja, tem um muro na cidade onde você quer fazer uma diferença com uma comunidade informal, tem um muro... as muralhas de condomínios fechados, a coisa mais absurda do planeta. E também tem essa questão de achar, ainda não querer ser criativos, em que a arquitetura levamos para Veneza desses 7 projetos que o arquiteto foi brifado para fazer um projeto, já tinha alguma coisa específica, importante com a cidade, mas o arquiteto trouxe alguma generosidade a mais com a cidade.
Então, tirou alguns muros, por assim dizer, ou muros físicos, literalmente tirou, era para fazer uma escola, e falaram, vamos fazer 100 muros, ou tirou também algum tipo de muro, preconceito, ou ideias. Então, é criatividade no espaço físico e a criatividade em pensar a cidade diferente. Não há arrastão. Não há arrastão se a gente não chama o arrastão. Não há arrastão se a gente entende que a cidade é toda igual. Tanto faz se é Zona Leste, se é Osasco, se é Cotia, se é Paraisópolis, se é Heliópolis, se todos são cidadãos, todo mundo quer. A maioria das pessoas, está todo mundo querendo alimentar seu filho, ver sua avó, ver que seja Natal. Esse é o dia a dia. Então, entre menos muros existam, mais segura fica a cidade. Entre mais muros, menos segura fica a cidade. O lugar ermo inseguro, né? O lugar ermo. Eu lembro que por anos, eu acho que desde o governo da Marta, havia essa vontade de fechar de vez em quando aos domingos a Avenida Paulista para os carros e abrir para os pedestres. Ela chegou a fazer uma experiência, depois o Serra e o Kassab fizeram uma experiência e aí finalmente o Haddad saiu. E eu lembro que a reação de políticos muito populares, a reação do Ministério Público, a gente tem que pensar como o Poder Judiciário, que às vezes acha que é executivo, não pode, vamos botar regrinhas. Como se o Ministério Público, desculpem, entendesse muito de urbanismo. Acho que dos últimos anos eles deram várias bolas fora. Líderes de bairro. Essas pessoas não viajam. Porque assim, Bogotá e a Cidade do México estavam fechando avenidas aos domingos há muitos anos. E Nova York idem, e Barcelona idem, etc. Então é impressionante como a gente ainda não consegue pensar no presente. A gente não precisa ficar com uma bolinha de cristal em 2030. Não. O presente quero. Eu sempre falo, copia o que já deu certo. Assim, não todo é transferível. Se uma estratégia em Amsterdã não necessariamente vai dar certo aqui. Mas tenta, vamos copiar as coisas que já deram certo. Fazer cidade tão difícil, somos tantos, minha mãe sempre fala, somos tantos adultos pensando. É um perigo. É um perigo. Às vezes, e esse também é uma teoria do Alain de Botton, é um milagre que isto esteja dando certo também, ao mesmo tempo. Mas tentar coisas que já foram feitas. Não precisamos inventar roda, não precisamos, mas vamos tentando e ser mais flexíveis. Eu acho que ser mais flexíveis é muito importante. No Brasil existe essa ideia de querer se proteger por muitas barreiras de leis para não errar, para não ser processado, para não ser... E tira a flexibilidade. Flexibilidade é o mais importante para... É assim que todo São Francisco, todos os aplicativos e as pessoas novíssimas que entendem de... São pessoas flexíveis, são pessoas que podem pensar em um futuro diferente. Então precisa ser o mesmo jeito de fazer cidade, tem que ser do mesmo jeito. Sabe que advogados e legisladores, eu não sei se eles escutam o podcast da Blast You. Ei, advogado, legislador, comece a escutar, porque agora é um recado para vocês. Essa crença de quanto mais lei, melhor a sociedade é errada. Não é o código de 3.000 leis que vai fazer São Paulo ou o Brasil um lugar melhor. Às vezes é ao contrário. Para uma lei pegar, ela tem que ser simples. Assim, você falou no início sobre o Copan. A gente tem que lembrar que o Copan, o Conjunto Nacional, o Edifício Itália, a Galeria do Rock e tantos outros grandes projetos arquitetônicos estavam totalmente fora da lei. Claro. Isso numa época que havia poucas leis. Assim, a São Paulo do início dos anos 50 não tinha plano diretor, não tinha zoneamento, o código de obras era minúsculo e era quase tudo numa canetada. Tinha lá uma comissão de paisagem urbana ligada à prefeitura. Olha, esse projeto foge do feijão com arroz. E agora? Faz e sentido, aí, não o faz Reno sentido? Leve, que era o presidente do Instituto de Arquitetos e que estava na comissão, dizia, eu acho que faz sentido. E aí o prefeito vetava ou aprovava. Hoje, com as nossas leis, e hoje a gente tem um catatal de leis, o Copan jamais seria construído com as leis de hoje. Conjunto Nacional, nem pensar. Ou a Galeria do Rock. Nunca. Nunca. Não tem recuo nenhum, né? Um prédio ali encaixadinho num terreno estreito. E ainda bem que nessa época havia pouca lei,
muita flexibilidade, o que é melhor, os talentos podiam deixar sua imaginação voar. Você imagina um Niemeyer entupido de leis? Não pensaria um Copan. Não. A Maria Bardelli, que desenhou a Galeria do Rock, a audácia dela e do Hermano Cifredi foi, olha, nesse terreninho dá para fazer 7 andares de lojas. E puderam. Muita boa ideia. Muita audácia. E é incrível que décadas depois, os nossos conjuntos habitacionais não aprendam com o Copan. Não. Seja para o rico, seja para o pobre. Sim, seja o Jardim mistura. das Perdizes, Claro. seja o Panambi. Pessoas... Eles não têm a inteligência do Copan, os nossos centros empresariais não têm a inteligência do Conjunto Nacional. O medo e a criação de projetos não é só para a elite em termos de ingresso. Também para conjuntos habitacionais para pessoas com menores ingressos. Minha Casa Minha Vida, por poder exemplo. Aquisitivo. Minha Casa Minha Vida é um desastre, porque é aquela arquitetura pro forma, é uma arquitetura que foi feita no Excel. Então, o programa que foi utilizado é o Excel para fazer isso. Então, daí a gente já começa errado. Mas existe esse medo na arquitetura em todas as classes sociais. Então, não é uma questão de elite, não elite, é uma questão de que também, em qualquer pessoas que moram no final da cadeia econômica, querem ter sua muralha. Dentro dos próprios áreas de interesse social, existe uma vontade de querer amuralhar tudo. Isso faz pior os ambientes. A criança que não pode sair da escola sem ser pego por uma perua, que poderia andar, são 5 quarteirões. Então, é uma questão que vai em todas as escalas da sociedade. Isso é importantíssimo falar. Quanto vai mudar a cidade? O que estávamos falando de não sabemos como vai ser a cidade. Difícil, mas eu tenho um amigo próximo, arquiteto, que trabalha com Daniel Libeskind, de New York, quem fez a torre One World Trade Center, arquiteto famosíssimo de Berlim, Nova York. Eles foram pedidos por um museu, não lembro se é americano ou alemão, para fazer o primeiro museu virtual. Um museu 100% dentro da sua cabeça. Você coloca aqueles... Você precisa de um arquiteto para projetar isso. Você também precisa de um arquiteto para... Se vai ser um chão, um piso, uma luz, tudo. E eles contavam que a experiência do museu, a experiência cultural, vai ser cada vez maior nesses ambientes. Porque hoje você vai ver a Mona Lisa... Você tem 500 pessoas na sua frente, todo mundo querendo tirar um selfie, você mal consegue chegar na pintura, é que você coloca uns óculos e de repente começa a ver o museu, você chega na Mona Lisa aqui, a 3 centímetros do seu nariz. Então, é uma experiência que muda a sua maneira de entender espaço. Será que essa experiência de museu vai também vir para a cidade, não sei, para lojas, casas, não sei, o virtual reality vai mudar a maneira de entender. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que a cidade vai continuar a ser o lugar de encontro, o lugar de comer fora, Sim. o lugar de ter ideia de novos negócios. Eu acho que nada vai substituir a nossa necessidade de ter seres humanos ao redor. Agora, acho que já há mudanças no presente, tendências, na verdade, que vão mudar muito o desenho das cidades. A partir do momento que os mais jovens acham que carro é apenas um meio de locomoção, ou seja, você pode pegar o Uber, você pode até comprar um carro e deixar ele na garagem e numa boa. Ou seja, quando não tem status, os carros encolhem. Veja no caso dos Estados Unidos, né? Não só os mais jovens compram menos carros, e tiram menos a carteira de motorista, mas os carros lá têm encolhido. Aliás, até é engraçado que os carros compartilhados até costumam ser muito pequenos. Isso muda a nossa ideia de estacionamentos, de vagas, né? Ou seja, durante um bom tempo, as cidades americanas, metade ou 1/3 das cidades era ocupada com metros quadrados de vagas de garagem. Claro.
Imagina uma cidade como São Paulo, se 10% dos estacionamentos de hoje desaparecessem, a gente pudesse criar praças, ou coworking, ou parques, ou habitação social para baixa renda. Isso deu um impacto gigantesco. Você vê que os grandes supermercados, com aquelas 500 vagas de estacionamento que ficavam aí na marginal, esse modelo está em crise. Quem há 20 anos ou 30 anos imaginaria que todas as redes varejistas criariam mercados pequenos, sem vaga de garagem, Express, Minuto, Carrefour, tudo pequenininho, Hirota, é pequenininho, sem vaga de garagem, mais caro até. Mas eles descobriram que as pessoas querem entrar e sair em 5 minutos. Entrar, sair, comprar o do dia e voltar amanhã. Claro. E voltar amanhã, porque amanhã talvez você muda, você viaja, você vai para outro lugar. Então o varejo mudou. Agência bancária, né? Eu cresci num Brasil de inflação, de fila, de boleto e etc e tal. Hoje em dia o teu banco está no teu celular. Quantas agências bancárias existem em São Paulo? 1.000, 2.000, 3.000? O que vai acontecer com esses imóveis? E o desenho da cidade vai ter que mudar. Até porque a gente tem essa sociedade que quer estar na rua. Quer estar bebendo. Eu estava falando outro dia, assim, estamos num desespero, acabando um evento e tal, e 3 pessoas que trabalham comigo, falei, alguém vai comprar alguma coisa? Todo mundo, eu não dirijo. Claro, todos têm 25 anos. Falei, ninguém dirige? Não, ninguém dirige. As pessoas hoje em dia não dirigem. Isso muda o desenho da cidade. Vai mudar o aplicativo. O que você falou agora de estacionamentos é importantíssimo. Teve um concurso há 1 ano atrás, na Cidade do México, do que fazer com os estacionamentos no centro da cidade. Porque são milhares, provavelmente centenas, de prédios de quarteirão, pelo menos de uma planta de 20 por 40 metros, que vão ficar vazios daqui a pouquinho. Ou pelo menos vão ser reduzidos, você pode usar 2 plantas e o resto 8 plantas. O que vai fazer com isso? Tinha a proposta de trazer centros de reciclagem, centros de água, que a água é o nosso grande problema. O grande problema de São Paulo e Cidade do México, que eu fico sempre comparando, é água e lixo. São as 2 grandes... E se os aplicativos nos ajudam a saber onde tem vaga, onde não tem vaga, vamos precisar de menos estacionamento, você já sabe que a um quarteirão mais próximo você tem vaga. Então, o aplicativo ajuda, o fato de não precisar do carro ajuda, e o fato de você agora falar onde eu posso levar meu lixo, onde vai ter pontos de água. Então, se o aplicativo e as tendências que você está falando, o desenho da cidade vai mudar. Vai mudar. E os arquitetos têm que prever isso, a prefeitura tem que prever isso, os investidores têm que prever isso, e não ficar fazendo o que você falou também, os erros dos anos 80, já vimos que não deu certo. Então, vamos pensar em outra maneira, vamos pensar uma maneira diferente. Temos aplicativos, temos tendências e temos muito conhecimento, estamos conectados ao planeta inteiro. Hoje em dia a informação não é o grande sucesso do WeWork, daquele coworking. Eles falam, o dono fala que não é nem o próprio coworking, é o aplicativo. Ele fala que o seu grande diferencial é o aplicativo, porque as pessoas se sentem conectadas com um network mundial, global, que é isso que importa. Então, não é que eles se sentem conectados só com o vizinho que sentou do lado, é um network global. Então, hoje em dia estamos conectados globalmente, pronto, não há volta atrás. Então, temos que aproveitar isso para pensar em cidade. Eu também acho que a pressão para que uma cidade como São Paulo melhore vai vir justamente das pessoas que estão escolhendo morar em apartamentos cada vez menores. Claro. Para mim tem uma relação, assim, aonde a média aí de apartamentos pequenos é dominante? Tóquio, sim. Paris, sim. Nova York, as pessoas moram em apartamentos minúsculos. Onde a média é a casa grande com quintal. É Houston, Phoenix, Dallas, Los Angeles, Orlando.
onde o grosso do mundo, do millennial aos imigrantes, estão indo. E querem morar e querem viver. Não é apenas o lugar do apartamento pequeno. É o lugar do apartamento pequeno, mas central. Conectado. Vocês querem estar perto de gente, querem estar perto de empregos ou de oportunidades. Então, em São Paulo, onde durante muito tempo as pessoas queriam quase que fugir da cidade e morar isolado, existe também, que existe, mas os filhos dessa geração estão indo morar no Baixo Augusta. Claro. Já foram morar na Vila Madalena, Santa Cecília. Aliás, diz muito que os bairros onde o metro quadrado tem mais se valorizado sejam bairros antiguinhos. E os bairros que se desvalorizam, como o Panambi, são esses bairros de apartamentos enormes, mas sem vida na rua. Então, acho que essa pressão, se você mora num lugar legal, perto de tudo, mas no apartamento de 30 metros quadrados, você faz questão que a calçada esteja bem mantida. Porque é uma conexão da sua casa. Porque é o teu quintal. Você tem sua cozinha, o restaurante, sua sala é a biblioteca, ou uma bookshop, então o seu café é sua sala de leitura. Então sua casa a cidade vira sua casa. E sua casa realmente é para dormir, é para escovar os dentes, assim, é muito. E tem outra coisa que não é pouca, o tamanho, sim, mas da cidade deve ser encolhida por questões de ecologia, assim, os nossos rios, as nossas represas, os espaços verdes, o que precisamos proteger. Não há cabimento nem para a moradia formal nem informal para continuar invadindo e se expandindo, não só pelo preço gigante que uma prefeitura tem para levar mais transporte, mais rede elétrica, hidráulica, etc., mas porque também as cidades precisam encolher de certa maneira. Não devem ter um centro só, porque de fato é muito grande, já saiu das mãos, pode 2, 3 centros, mas é uma questão de vislumbrar que se não pensamos no entorno de árvores, literalmente, são coisas meio óbvias, né? Mas que talvez ainda não foram integradas completamente. Não podemos continuar crescendo porque vamos acabar com o nosso próprio entorno. Cidade do México acabou com Cidade do México era um lago gigantesco, cheio de rios. São Paulo tinha milhares de rios, está todo dentro. Então, o entendimento geográfico de onde você está é uma questão que talvez devemos mostrar não só para a nossa geração, mas para as gerações de baixo, que talvez nem imaginavam quantos rios havia, quantos riachos. Devem entender que construir deve ser nas infraestruturas que hoje existem, porque já é suficiente, não está crescendo, a população não está crescendo. Ao contrário. Então vamos reutilizar o que já temos. Prédios vazios, infraestruturas subutilizadas, pontes, baixo ponte, reutilizar o que já existe. É só, de novo, ser flexível nas leis, ser criativo na maneira de utilizar, de investir, porque, de fato, a questão ambiental é um problema e está diretamente relacionada à construção. É um ponto importantíssimo esse que você falou e que eu acho que é contraintuitivo, por isso que muita gente acaba sendo contrária. Eu escuto muita gente bem intencionada em São Paulo falando, mas todo mundo deveria morar em casa, com quintal, etc., sem imaginar que 20 milhões de pessoas com a sua casinha, o seu quintal, a gente gastaria, consumiria talvez o triplo de quilômetros quadrados que São Paulo ocupa hoje. Então a gente teria que empurrar. Vamos desmatar mais a Serra do Mar? Vamos acabar com mais rios? Vamos subir mais colinas e serras, mais asfalto? E é engraçado porque, de novo, contraintuitivamente, né? Qualquer terreno vazio que aparece em São Paulo, seja uma antiga fábrica, um antigo armazém, as pessoas, não, bota um parque, ou cria uma praça. E a gente esquece que nós temos milhões, aliás, da cidade de São Paulo tem 2 milhões de pessoas,
morando no centro expandido. E o resto estão as áreas, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, onde faltam empregos. Então, quanto mais difícil é criar moradia no centro expandido, está empurrando multidões que vão passar 2, 3 horas por dia no transporte público, que vão chegar exaustos no trabalho, que vão chegar exaustas em casa, que não vão ter tempo livre. E o adensamento acaba sendo mal visto. Então você vê Barra Funda, o Parque Dom Pedro, a Moca, o Brás, muitas áreas de São Paulo onde mora pouca gente. Aliás, o Pacaembu, o último número que eu vi, 40% das casas do Pacaembu estão vazias. Que loucura. Com a bendita plaquinha aluga-se ou vende-se. 40%. Eu fico pensando, gente do céu, a quantidade de gente que poderia morar. Até porque claro, o Pacaembu vai continuar sendo caro por algumas gerações. Porém, se você permite que uma classe média alta more no Pacaembu, talvez uma classe média baixa vai poder morar um pouquinho mais perto da cidade. Claro. E a classe baixa vai... Você vai, de novo, reagrupando a cidade. E não afastando. É importantíssimo trazer ao centro. Isso não quer dizer que as pessoas não possam aproveitar os finais de semana. Isso Viajar, é outra claro. coisa. Mas o que você falou agora, chegar exausto, não ter tempo livre. Falávamos com um médico, com o Drauzio Varela, que falou para o Projeto de Veneza. Não é a questão psicológica, tem uma externalidade gigante. Ou seja, ter as pessoas cansadas, doentes, é de mau humor. Não precisa você estar com uma doença gigante. De mau humor tem um custo gigante para a cidade, tá? Ou seja, economicamente você pode medir que você ter pessoas mais felizes tem um impacto enorme na cidade. Você não pareceria a psicologia, a felicidade, de verdade, estamos falando de seres humanos e sentimentos. Isso tem tudo a ver com o transporte público. Imagine se você sai da sua casa todos os dias às 4:30 da manhã para chegar no emprego às 7:30. É impossível. Você sai da sua casa, sai do seu emprego às 6, chega até meia-noite na sua casa, sei lá, às 10. Você não consegue viver, não consegue. Não consegue ser produtivo. Não consegue ser produtivo. E o bem-estar, o bom humor, muda a economia. Você pode, em 5, 6 anos, ver uma mudança gigante econômica só de mudar o estado de ânimo das pessoas. Então, o transporte não é só queremos um trem bonitinho, é médico, psicológico, antropologicamente necessário. O urbanismo não é só bonito. A arquitetura não é supérflua. A gente tem que bater esse martelo, não é supérflua. E deve se conectar cada vez mais com as tecnologias novas e com as mentes de quem investe na cidade. Acho que é importantíssimo. É uma questão chave, assim. Total, né? E os dados da prefeitura têm que estar cada vez mais abertos, mais digitalizados, justamente para quem faz aplicativos, para quem quer estudar. Ou seja, a gente tem muita opinião e pouco dado. A gente tem que ter cada vez dados mais abertos. Prefeitura, Secretaria de Saúde, quantos imóveis estão vazios, onde estão esses imóveis, quantos estacionamentos, claro. Quais são as regras para transformar, como posso transformar. É possível ter 2, 3 famílias morando numa casa no Pacaembu? Por que não? Por que não? Não pode ter 200, mas por que não 3? Claro, dividir o lote. O primeiro andar é uma família, o térreo é outra, edícula. Vamos manter essa ideia de unifamiliar para sempre, 2018, 2028, talvez não faça o menor sentido. Com famílias cada vez menores. Com famílias que têm um filho. Então, que trabalham mãe, pai e o filho. E que não tem empregado em casa. Às 8 da manhã sai todo mundo e acabou. Volta às 8 da noite, a casa fica vazia. Então, pensar em como estamos vivendo, qual que é a nossa demografia que você falou, é básico, é importante, é bom ser falado, né? Enfim, e é bom ser publicado, porque não tem pouco
lugar. Então, este Blastiu tá maravilhoso para poder falar. Tá blasting everybody. Tá blasting. É fundamental, porque sem informação, o empresário bem intencionado constrói um bairro inviável. Sim. Sem informação do acadêmico da USP ao vereador, ao prefeito, fazem coisas erradas, ou estádios errados. Então, essa informação tem que sair do mundinho dos arquitetos e se espalhar. Tem que ser... O urbanismo tem que ser um tema normal para qualquer pessoa. Todo mundo vive na cidade, todo mundo tem que saber as tendências urbanísticas que beneficiam a cidade. Tem que ser uma coisa do dia a dia, do jornal, da televisão, que ninguém vê mais, eu não vejo a televisão, mas do jornal online. É um tema que deve ser conectado com todo mundo, porque independe do seu trabalho, você está conectado na cidade. Eu acho que informação é um antídoto, né? Porque muita coisa errada no Brasil dos últimos anos, né? Do pré-sal a preços tabelados e afins, aconteceram por desinformação. Porque nós somos um país de gente que lê muito pouco. Isso da elite, as pessoas mais pobres, a classe média, lemos pouco. Eu acho que minha primeira sugestão é: saiam de casa a pé. Nem que seja só no fim de semana. Eu acho que é um exercício de cidadania, é um exercício pedagógico. Se for muito difícil, se for muito acidentado e principalmente se for tedioso, o teu bairro tem problemas. Se você andou 500 metros e não teve uma vitrine para olhar, não teve gente na calçada para se olhar, não teve ali um passatempo visual, você está no lugar errado. Assim, não é à toa que até o Minhocão, a feiura do Minhocão, o Drauzio Varela vai lá correr nos finais de semana. Por quê? Porque a gente, a arquitetura, a prédios, a malucos, a yoga ali no meio do concreto, a Paulista... Espontaneidade. A Paulista aos domingos é um festival de gente maluca, viva. Então lá eu já vi grupo de flamenco. Lá com o tapetinho, dando lá sapateadinha. Então, 15 shows ao mesmo tempo. Então, assim, quando vá a Nova York, poupe tempo de ir em outlets. Que chatice, né? Outlets. Pelo amor! Pelo amor! E vê por que Nova York funciona. Quando você sai do hotel, do Airbnb, o que tem no teu quarteirão que falta em São Paulo? Será que os prédios não têm recuo? Será que até o prédio residencial mais luxuoso tem lá uma quitanda, uma lavanderia no térreo? Tem vitrine para olhar? Leia também sobre urbanismo. Eu acho que hoje em dia um dos dramas da crise na mídia da internet é que a gente só lê o que a gente já sabe ou com o que os nossos amigos concordam. Então, se eu só entendo de economia, eu só vou ler sobre indicadores econômicos e só gosto de política. E você passa a ignorar temas importantíssimos do cotidiano. Então, procure revistas de arquitetura que existem no mundo, e as poucas brasileiras, e sites. E mesmo o New York Times fala de urbanismo. Sim. A Vanity Fair fala de urbanismo. A Economist fala de urbanismo. Vai lá, Google, acha. A Vejinha, olha, a querida Veja São Paulo tem muita matéria de urbanismo e arquitetura, leiam também. Porque é uma informação que te impacta, inclusive como consumidor. Assim, você vai fugir de algumas roubadas do apartamento que você compra, do apartamento que você aluga, se você tiver um conhecimento de como reconhecer a qualidade de vida no patrimônio construído, né? Nesse ambiente aí que foi projetado, que foi vendido. Então, 100%. É a minha sugestão aí para quem está nos ouvindo. Não, eu também penso, quem vai estudar arquitetura? Hoje em dia, sou professora de arquitetura, estou lá lidando com meninos de 18, 19, 20 anos. O que hoje em dia um arquiteto pode fazer? Porque cada vez somos mais arquitetos, cada vez tem, mas existe cada vez mais necessidade de se envolver profissionalmente com toda a cidade. De novo, 70% da cidade não é construída por arquitetos.
Então temos 70% de oportunidade, ou seja, há uma... Mas ninguém vai vir bater na sua porta, por favor, arquiteto, faz para mim aqui uma ideia para uma área informal. Ninguém. Então, se você se envolve, se você cria suas próprias oportunidades para trazer, contribuir com sua educação em áreas que não normalmente recebem arquitetos urbanistas, eu acho que hoje em dia não há uma responsabilidade básica, essencial de todos os arquitetos e todos os criativos e de ver a cidade de um jeito só. Então, se tem coworking aqui tem que ter coworking em todas as áreas da cidade. Se tem lugares novos para bicicleta, tem que ter lugares novos para... Se tem para aplicativo, entre mais pessoas saibam, entre mais pessoas conheçam, entre mais você lida com toda a cidade de uma maneira igual, é onde você hoje em dia vai achar sua oportunidade. Porque arquiteto é mal pago, tem pouco trabalho, enfim, é uma carreira que às vezes as pessoas acham difícil e tal. Não é verdade. Eu acho que hoje em dia um jovem pode criar, entendendo que... Por que o Brasil é infinitamente poderoso? Porque tem muito para ser feito. Então, se 70% da cidade é construída sem arquitetos, tem um espaço gigante de atuação, gigante, né? É enorme. Então, acho que lugar para arquitetura tem bastante. Olha, como eu sou fã da Sol, vou pegar aqui uma carona. Os arquitetos, como ela, têm que acreditar mais na arquitetura. Sim. Esse evento que a Sol organizou no INSPER há pouco, eu lembro de um arquiteto falar... antes de a gente falar de conjuntos habitacionais, ou da qualidade de conjuntos habitacionais, primeiro teríamos que resolver a desigualdade social. E eu fiquei pensando com os meus botões. O Copan não resolveu a desigualdade social, mas melhorou a cidade e melhorou a vida de quem vive ali. Eu acho que o arquiteto tem que pensar que o seu saber, a sua capacidade... melhora a cidade. Se você acha que a arquitetura não serve para nada e que primeiro tem que vir a justiça, a desigualdade social, temos que não matar mais passarinhos, desmatamento da Amazônia, você não vai contribuir com o que você sabe. Se eu, como jornalista, quando você fala em crise, o meu negócio está mais em crise que o seu, eu não me levantaria da cama se eu achasse, ninguém vai me ler mesmo, ninguém vai clicar. Ninguém compra, ninguém É melhor postar foto de urso panda, porque dá mais clique. A gente até pode postar foto de urso panda. Mas eu tenho que acreditar no poder do jornalismo, como os futuros arquitetos, eu diria que até os atuais, que ao contrário da Sol, eu acho que a gente escuta até demais arquitetos que não valorizam o próprio saber. Com certeza. Acho que tem um poder gigante e todo mundo, você mesmo tem que acreditar. Jornalismo também. Não há jornalismo de arquitetura, não há, mas deve haver. É só criar, é só fazer. Acho que é importantíssimo. Então, jornalismo e arquitetura. Viva! Blasting, vamos lá. Blasting!